Bem-vinda, bem-vindo ao BTC Journal, seu resumo de notícias de negócios comentadas e analisadas pela equipe da BTC e o primeiro programa opinativo de business do país. Meu nome é Gustavo Habib, eu sou instrutor de Soft Skills e Marketing pela BTC e no programa de hoje, no dia 13 de novembro de 2019, falaremos sobre Magazine Luiza faz o seu follow-on, 3G quer entrar no mercado de elevadores, Burger King sofre competição no Brasil, a Bembev compra mais uma empresa de craft beers, Movida e seu esforço para atrair os motoristas de aplicativo, CVC e queda brusca nas ações, Alibaba e seus resultados e a queda e os resultados da M. Dias Branco. E para comentar essas notícias todas, esses resultados, estou com o Renato Aracaki, instrutor de Finanças Corporativas, Valuation e Estratégia da BTC. Fala aí, Renato, como é que você está? Fala, Gustavo, tudo bem? Fala aí, pessoal. Bom, primeiramente, preciso mandar um abraço para a turma 62 do GBP, me pediram para fazer esse grande agradecimento. Desde sábado, a gente vem essa semana terminando o nosso curso de estratégia, que é a disciplina que já está terminando o GBP. A galera está extremamente afiada, as discussões bem interessantes, e eu queria mandar um abraço aí para todo mundo, e já, né, encaixando aí, né, com aquele nosso marketing tradicional. Domingo a gente vai virar o round de inscrições, então caso você queira se inscrever para as turmas de 2020, até domingo a gente tem uma precificação especial, então entre no nosso site www.btcompany.com.br/GBP, de General Business Program. A gente tem também nossos cursos de Excel, né, abertos também, né, os cursos de modelagem, em São Paulo e em Campinas também, www.btcompany.com.br/EBP. E os nossos cursos, né, o nosso curso, né, principal de mercado financeiro, que é o General Finance Program. Também entre no nosso site, www.btcompany.com.br/GFP. Então, feito o marketing aí, vamos aí para o Journal, mas temos bastante perguntas aí, né, do Instagram, né? Vamos lá, já aproveitando esse jabá, Renato, é o seguinte, a gente levantou uma série de perguntas sobre o General Business Program, para quem tem interesse em conhecer um pouquinho mais sobre o programa, e eu separei duas perguntas aqui que eu acho que vale a pena a gente comentar. A primeira delas é o seguinte, qual que é a diferença entre o GBP e uma pós-graduação? E aí, Renato, qual que é a diferença? Vamos lá. Semanticamente não tem diferença nenhuma, né? Porque pós-graduação, o conceito é você fazer um curso depois da sua graduação, né? Então, esse daí, semanticamente, não tem muita diferença. Agora, tecnicamente, uma pós-graduação, ela pode ser dividida em lato sensus e stricto sensus de uma forma bem simplificada, né? E aqueles cursos de curta duração. Todos eles têm regulação e têm um método aí de acompanhamento do MEC. O General Business Program, apesar de ser um curso de business generalista também, com nível de profundidade que a gente acredita que seja igual ou até melhor do que várias pós-graduações que a gente vê no Brasil, ele é considerado um curso livre, ou seja, a gente tem liberdade de desenhar a pauta, desenhar as disciplinas, etc., o que dá para a gente o que a gente acredita que seja o nosso diferencial. Então, o General Business Program, ele vai cobrir todos os temas que eventualmente vai ter também no curso de pós-graduação generalista de business, só que a gente tem um pouco mais de liberdade aí para conseguir, né, introduzir novas metodologias dentro do curso. Então, se eu puder dar um resumo, a diferença principal é essa. Eu acredito que assim, só tangibilizando essa diferença, isso permite com que a gente tenha um corpo de instrutores, que hoje chega aí até 30 instrutores no nosso time, que são profissionais de mercado, né, pessoas com experiência que trazem essa experiência para dentro da sala de aula, e também uma didática prática, né? Então, casos o tempo inteiro, né? Um modelo de ensino que não limita a gente em certas teorias ou certas metodologias que são exigidas pelo MEC. Né? A gente consegue trazer a metodologia prática e aperfeiçoando todo semestre com os feedbacks de vocês, alunos nossos que estão ouvindo a gente agora. Né? Vamos lá, segunda pergunta, Renato, que o pessoal quer saber. Fazendo o GBP, eu vou aprender a analisar as empresas igual vocês fazem no BTC Journal? E aí, o pessoal vai aprender a pegar as empresas e criticar igual a gente faz?
Com certeza. Inclusive, esse é um trabalho praticamente diário que a gente faz nas nossas aulas. Então, o BTC Journal ele foi criado até para a gente fazer um resumo de notícias para os alunos do General Business Program, né? É que ele foi ganhando, obviamente, escala e agora a gente tem uma audiência que vai além ali dos nossos alunos e ex-alunos do GBP. Mas, com certeza, todo mundo que fizer o curso e se dedicar minimamente, obviamente, né? Vai conseguir fazer as mesmas análises que a gente faz aqui, mesmo porque esses são os casos que a gente discute em sala de aula. Inclusive, o BTC Journal também é base para várias discussões que a gente tem nas aulas posteriores. Então, assim, com certeza, as mesmas discussões que a gente tem aqui, vocês vão, além de ter, vocês vão aprender, né, a fazer elas de forma independente. Com certeza. E o mínimo que eu espero de vocês que são alunos ou serão alunos é que façam análises melhores do que as minhas, que sou instrutor de soft skills e não vejo uma planilha de Excel faz 10 anos. Não estou brincando, mas a expectativa é que realmente vocês consigam, por iniciativa própria, fazer as mesmas análises e desenvolver essas estratégias. Esse é o nosso principal objetivo. Bom, Renato, vamos lá, vamos começar, que hoje tem bastante coisa. Né, a primeira notícia, né, para você que está ouvindo a gente, eu tô com uma notícia aqui comigo, vou falar a fonte e o título. Vale a pena dar uma procurada, ler a notícia, a gente vai fazer uma análise aqui. E para você que está no YouTube, vai aparecer na sua tela. Vamos lá então. Primeira é do Brasil Journal e o título é o seguinte: Magazine Luiza. Oferta sai a R$ 43 por ação e companhia levanta 4,3 bilhões de reais. Renato, essa notícia fala sobre uma análise que a gente fez na semana passada, da Magazine Luiza. Então é uma continuidade confirmando o que a gente levantou. Né? Eles fizeram um follow-on, então fizeram uma nova oferta de ações para abrir mão de equity e conseguir esse valor todo. Né? Então, só confirmando, né, Renato? Você acha que valeu a pena? Como é que está essa estratégia da Magalu para o crescimento, principalmente aí no e-commerce? Não, com certeza, até dando continuidade para a nossa análise lá da análise dos financials, né, da Magazine Luiza, faz todo sentido eles fazerem isso, mesmo porque o valuation e os múltiplos estão bem esticados, né? Eles só tiveram, né, um levantamento de capital um pouquinho menor do que eles estavam esperando, né? A primeira notícia e a primeira expectativa era algo em torno de 5 bi. O que aconteceu é que, quando eles divulgaram os resultados, a ação deu uma chicotada para cima. E aí, o que a gente falou na semana passada, é que a galera deu aquela analisada melhor nos números e percebeu que acho que foi de too much, né? Foi demais. Então, deu uma ajustada aí, o valor da ação deu uma caída, né? Depois daquele grande, né, chicotada para cima. E aí, baseado nesse valor, eles fizeram lá uma oferta e vão levantar os 4,3 bi, um pouquinho abaixo dos 5 bi, mas é dinheiro para caramba para continuar aquela estratégia de crescimento e integração do online com offline, né? Vamos ver agora a Magazine Luiza acelerando esse processo. Acompanharemos, né? É importante notar, né, que depois da aquisição da Netshoes, que a gente falou bastante aqui, né, eles estão com alguns problemas, uma queda nos índices de margens, aí, principalmente no e-commerce, né, e essa alavancagem aí vai ser importante, aproveitando o momento de valuation esticado. Né, e para você que não acompanhou o BTC Journal da semana passada, onde a gente fala com detalhes sobre os números e resultados da Magazine Luiza, não perca, volta lá, pega o histórico do BTC Cast ou do YouTube e dá uma olhada. Aproveitando que eu esqueci de fazer o jabá, se você ainda não segue nosso Instagram, não perca. Né? Segue lá, a gente faz as perguntas e respostas e tem mais conteúdo lá, @instabtcompany. Bom, vamos seguir então, próxima notícia. Isso daqui é curiosa, hein, Renato? Vamos lá. Brasil Journal também. 3G faz oferta pelo negócio de elevadores da ThyssenKrupp. 3G, aquele grupo do pessoal da Ambev, Jorge Paulo Lemann, Sicupira, tal, Marcel Teles, agora estão querendo entrar no negócio de elevadores. Né? Essa reportagem fala um pouquinho sobre essa estratégia. Eu queria saber, Renato, vamos lá. O Grupo 3G é muito focado em bens de consumo. Né? Tem uma parte relevante aí da AB InBev, uma parte relevante da Kraft Heinz, que é uma empresa que a gente já avaliou bastante aqui, então se você não acompanhou, vai no histórico. A gente tem 2 BTC Journals onde a gente avalia os resultados da Kraft Heinz, uma empresa com uma série de dificuldades e que vale a pena você dar uma olhada. E agora eles mudam completamente o mercado, mas é interessante que pode até fazer sentido de um modo que a gente não imagina, né, Renato? Como é que você vê essa notícia aí, essa estratégia de entrar no mercado de elevadores? Pois como você mesmo falou, o histórico do 3G não é de fazer aquisições em business, né, desse segmento.
Até pegou um pouco o mercado de surpresa, né? Porque eles estão ainda em leilão. Basicamente, a Thyssen ela está querendo vender algumas unidades de negócio até para, né, dar uma reestruturada no grupo como um todo. E essa parte de elevadores é uma parte que tem bastante relevância aí dentro dos resultados, então eles acreditam que podem ter bons compradores. Os primeiros é um consórcio entre Private Equity e uma empresa de elevadores lá da Europa, que obviamente tem bastante sinergia com o negócio e que eventualmente pode ser um bom comprador. E o 3G entrou nessa briga também porque, a princípio, existe uma grande possibilidade de crescimento, principalmente com os retrofits aí dos prédios, etc e tal. Então, eles analisaram que pode ser um bom negócio. Só que uma das coisas que eu gosto de comentar sobre esse assunto é uma coisa que a gente discute, né, nas nossas aulas de estratégia, que é o seguinte. Eu já fiz uma micro consultoria para uma empresa gigantesca também de elevadores. E aí, uma das coisas que é importante a gente ver é que é o seguinte: o elevador ele tem três linhas tradicionais de receita, né? Então, é uma empresa que vende elevadores. Primeiro é a venda do elevador, propriamente dito, né? Depois você tem toda a parte de serviços de manutenção, porque é um item de segurança, né? Então ele exige, né, essa manutenção preventiva. E as peças de reposição. Então, três linhas tradicionais ali de receita desse tipo de business. E aí o que acontece? A gente também comenta dentro das nossas aulas, que é bem na última aula, que a gente fala sobre a internet das coisas. Como a internet das coisas, dependendo da evolução tecnológica do equipamento, do produto que você vende, você pode ampliar as fronteiras de competição. Então, uma das coisas que foi discutido lá foi assim, como que a internet das coisas pode ajudar essa empresa de elevador? A primeira, obviamente, é criar alguns dispositivos que vão monitorando lá o desgaste aí das peças principais ali de manutenção do elevador. Beleza. Uma vez que você consegue colocar esses sensores, você consegue monitorar esse negócio, obviamente você gasta menos aí com manutenção, é uma grande agregação de valor para o cliente. E outra, né, eles conseguem prever a quebra de alguns equipamentos, então eles conseguem ter antecipadamente um volume aí que eles podem ganhar escala na compra com os fornecedores. Beleza, então esse é o método tradicional. Mas uma das outras coisas que estavam surgindo ali como oportunidades é o seguinte: eu não sei se você já pegou esses elevadores novos, não são nem tão novos assim, mas sempre tem um LCDzinho, né? Que mostra algumas informações, né, do condomínio, etc., e algumas propagandas. Então, geralmente, quem opera esse LCD dentro dos elevadores é uma empresa de terceiro de mídia. E aí os caras estavam fazendo uma conta, né? Assim, quantos elevadores a gente tem instalados aí no mundo versus qual que é a quantidade de pessoas que passam nesses elevadores no mundo, né, por dia, versus se a gente começar a investir fazendo elevadores que já estão conectados na internet por causa dos sensores, né? A gente não consegue comandar essa mídia também? Por que a gente deixa lá o condomínio terceirizar isso? A gente não pode verticalizar esse serviço e diferenciar também o nosso produto? E aí eles estavam fazendo uma conta e viram que tem um potencial de serem uma das grandes, nascerem já como uma das grandes empresas de mídia, né? Pela quantidade de pessoas que vão ser impactadas por essa propaganda. Então é legal, né, a gente comentar um pouco sobre isso, porque eventualmente, né, um negócio que você tenha, um serviço, um produto, dependendo da evolução tecnológica, por internet das coisas, uma empresa de elevador pode se tornar uma das grandes empresas de mídia, né, que não sejam mídias digitais, né? Interessante isso, né? Então, não sei se o 3G está vendo esse tipo de oportunidade. Vamos ver, né, acompanhar as notícias na próxima semana para ver quem que leva aí a unidade de elevadores da Thyssen. Boa, muito bom. Né, eu acredito até que essa questão da mídia no elevador tem uma função social, né, dado que a maioria das pessoas entra no elevador cheio, fica com vergonha de olhar para as outras pessoas e pega o celular, só que o celular geralmente não pega no elevador e a pessoa só está realmente olhando para a tela do celular sem fazer nada. Pelo menos na mídia ela olha alguma coisa. Né, mas é interessante, Renato, esse ponto é muito legal que você falou de agregar também como uma linha de receita, fazendo essa verticalização através da mídia, usando a internet das coisas. E também a monitoração, o monitoramento das peças. Isso daí é bem interessante. Vamos ver como é que o 3G realmente vai se dar nesse leilão aí, o que vai acontecer. A gente vai acompanhar e passar aqui para vocês através do BTC Journal. Vamos para a próxima notícia, então. Mantendo aí 3G, né? A gente está com uma série aí de muita coisa do Jorge Paulo Lemann. Grande homenagem, um abraço, Jorge. A gente vai se falar aí outro dia. Vamos lá, valor econômico. Burger King sentiu concorrência e perdeu margem no Brasil. A notícia fala sobre os resultados do BK Brasil e como ele está operacionalizando e como ele está performando. Né? E a notícia fala aqui da queda de margem, né? Margem líquida e margem bruta,
e o que é responsável por isso. E aí, Renato, o que você viu no caso do Burger King? É competição mesmo, né? Sem dúvida. A gente discute de uma forma bem intensa esse negócio de guerra de preço. Inclusive, os nossos exemplos nas aulas é justamente Burger King com o famoso McDonald's. Então, o que aconteceu aqui no Brasil e no mundo, de forma geral, é que o McDonald's ele entendeu que o Burger King vai entrar agressivo mesmo nessa área comercial, fazendo, né, várias promoções para tentar trazer bastante fluxo para as lojas. O McDonald's demorou um pouco para responder, mas começou a responder de uma forma bem agressiva também, replicando as promoções e trabalhando fortemente com aquela parte tecnológica, principalmente aqui no Brasil, né? Automatizando lá o checkout lá no ponto de venda, usando os apps ali com os cupons e trabalhando também com aquela famosa promoção, né, do mil do dia e também, né, daqueles dois clássicos ali por R$ 15. Então, o que acontece? Quando o McDonald's começa a reagir à competição, obviamente, isso daí vai ter um impacto no setor como um todo, inclusive nos resultados do Burger King. Então, é guerra de preço tradicional, clássica, que vem dando aí os seus sinais aí de deteriorização dos resultados financeiros do Burger King. Vamos ver se, primeiro, né, ele vai responder esse tipo de estratégia, ou se ele vai tentar, né, levantar a bandeirinha branca lá e falar assim, ó, galera, vamos parar a guerra aí porque tá todo mundo perdendo. Os múltiplos do Burger King ainda são bem maiores do que o do McDonald's aqui no Brasil e na América Latina, né? Então, quem tem bastante a perder em termos de valor de mercado ainda é o Burger King. Vamos ver aí como que vai evoluir essa guerra de preço e a gente está se beneficiando com isso, né? Pois é, guerra de preços, sempre o consumidor é o grande beneficiário. Vamos lá, terminar então, próxima notícia, curtinha também, para a gente comentar, terminando a série 3G. Né? A próxima é do Brasil Journal e o título é o seguinte: a nova aposta da AB InBev nas cervejas artesanais. Então a notícia fala sobre a aquisição pela Anheuser-Busch InBev, AB InBev, da Craft Brew Alliance, uma empresa de cervejas artesanais americana. E o valor da aquisição, Renato, foi de 221 milhões de dólares. Né? Isso está alinhado com a estratégia da Bembev, que também está alinhada com a estratégia da Ambev, né? O braço brasileiro aí da empresa, da cervejaria, de fortalecer o segmento premium de bebidas. Né? A gente fez uma análise bastante forte da Ambev e também da Bembev, então se você não acompanha o histórico, pega o histórico do BTC Journal, a gente tem bastante coisa, muitas análises boas aí, completas, e da Ambev foi mais recente até do que a Bembev, mostrando a diferença do resultado e algumas tendências de mercado. Uma delas, a queda no volume total de venda de cervejas e o aumento no volume de venda de cervejas premium e cervejas artesanais. Isso está relacionado à estratégia que a Ambev e a Bembev tomaram desde o início do ano de fortalecer o modelo de cervejas premium com o interesse de aumentar ticket médio, né, Renato? Então, como é que você vê essa tendência? Isso está alinhado com essa aquisição recente da Bembev, né? Não, sem dúvida. Dado a grande tendência aí do consumidor em buscar um pouco de diferenciação, né, dentro da parte de bebidas, no caso, obviamente, a cerveja, a Ambev, a Ambev, ela está reestruturando seu portfólio, tendo lá já as marcas bem consolidadas que ele tem, né, que são as marcas de alto volume, ou seja, neste portfólio, ele tenta buscar bastante a liderança por custo, principalmente por causa do seu volume gigantesco de venda no mundo, e está posicionando agora essa nova aquisição para o segmento mais premium. Então, é meio parecido também como você organiza o portfólio, a sua estratégia de portfólio lá do McDonald's. Então, ele tem lá os clássicos dele, que ele está descendo o pau ali para tentar trazer bastante tráfego para as lojas, né? E, obviamente, está punindo bastante a margem bruta. Só que, para recompor um pouco desse resultado, ele tem os sanduíches artesanais, né? Então, os sanduíches artesanais com um ticket médio bem mais alto, consequentemente, com uma margem ali que consegue ser um pouco mais saudável ali do que, né, o portfólio com guerra de preço. Parece que a Embev ela está fazendo exatamente a mesma coisa, obviamente, né, agora com essa nova aquisição. Então, ele vai posicionar ali as cervejas premium para, né, conseguir recompor um pouco de margem e ter margens saudáveis ali, fazer uma grande expansão nesse tipo de portfólio.
E aí o portfólio tradicional ele vai entrar em guerra de preço, como a gente falou na semana passada aqui na Ambev no Brasil, que ela vem sofrendo bastante com queda de volume, principalmente por redução de preço aí dos concorrentes. Então, é basicamente o mesmo caso, obviamente numa escala muito maior. Então, é uma estratégia boa, né? Mas como toda boa estratégia, né, ela precisa ser muito bem executada. Vamos ver aí, né, depois dessa pós-aquisição, como que a AB InBev vai se posicionar aí em termos de portfólio. Exatamente. Só mantendo um pouquinho, Renato, nessa notícia, além da questão da guerra de preço com a concorrência em relação às cervejas de baixo valor agregado, né, de volume, da estratégia de liderança em custo que você comentou, tem também os substitutos, que a gente já avaliou também, tanto na Bembev quanto na Ambev, a preocupação com a linha de vinhos, né, a popularização dos vinhos e como substitutos do consumo de cerveja. Mas só voltando, né, você comentou dessas estratégias, são as famosas estratégias genéricas de Porter, né, que a gente aborda na segunda, se não me engano, segunda aula de estratégia, né? Quais são essas estratégias mesmo, só para citar aí para o pessoal? Não, é legal. Quando a gente fala no curso de estratégia sobre a metodologia tradicional, né, a teoria clássica ali de posicionamento do Michael Porter, a gente fala que tem três básicas estratégias genéricas, né? Então tem a liderança por custo, ou seja, você ter lá uma escala gigantesca e fazer todas as estratégias de curva de experiência para conseguir ter o custo mais baixo do mercado e, obviamente, aí você vai ter a vantagem de comandar preço. E você tem a liderança por diferenciação, que aí você vai tentar, por estratégias, né, ter a proposta mais única do mercado, que vai fazer o cliente, né, ter aquela vontade ali de adquirir o seu produto independente do preço que você consiga colocar. Ou seja, você vai comandar o que a gente chama de preço premium. A terceira estratégia genérica a gente chama, né, de estratégia de nicho. Mas mesmo no nicho, ou seja, em vez de você ir para o mercado de massa, você focar no nicho específico, você tem que ter ou foco em custo ou um foco em diferenciação. Então, quando a gente percebe que a Ambev está fazendo essa reestruturação do portfólio, claramente ela tem uma liderança em custo, obviamente no portfólio tradicional dela, e é até bom ela fazer uma aquisição de uma outra empresa e manter o sistema de capability separado para conseguir executar a liderança por diferenciação nessas cervejas artesanais que ele vai executar agora e complementando o portfólio dele. Então vai ser bem interessante ver, né, a mesma companhia tendo, né, no seu portfólio duas estratégias genéricas separadas aí, né? Vamos ver se ela consegue executar. Vamos lá, vamos acompanhar. Esse daí é um desafio que ela vai ter, mas eu acho que é importante estar alinhado com o que ela definiu já estrategicamente. Bom, vamos continuar. A próxima notícia é do Valor Econômico e o título é o seguinte: Movida terá loja dedicada e conta digital para motorista de aplicativo. A notícia dá destaque aí à Movida, uma das líderes de mercado em locação de veículos e venda de seminovos, também faz parte, e também frotas terceirizadas, dando uma importância alta aos motoristas de aplicativos como Uber, 99 e assim por diante. No caso, a Movida agora está dedicando tanto uma conta específica como lojas para poder cuidar desses motoristas. O que também tem uma relação, Renato, talvez estrategicamente, com o que a gente falou da notícia da Bembev. Né? Então, no caso dos motoristas de aplicativos, a gente muito possivelmente tem um volume maior, o que pode gerar aí uma margem menor também. Né? Como é que você vê essa estratégia da Movida? Bom, é legal da Movida porque a gente tem até um caso na nossa aula de matemática financeira do GBP, onde a gente mostra o seguinte, né? Dependendo do seu portfólio, dependendo do carro, dependendo do custo, dependendo da depreciação, qual que é o timing correto para você? Primeiro, ganhar dinheiro com a parte de aluguel e o timing correto depois de você alugar bastante esse carro para você vender ele com uma margem saudável, né? Lá no final, ou seja, aproveitar ali todo o ciclo de vida do produto que você tem. Então, alugando ele e aí depois vendendo ele a um preço, né, que ainda você consiga ter margens boas. Por segmentação de cliente, a gente percebe que esses motoristas de aplicativo, eles são clientes que, eventualmente, eles depreciam mais o carro, né? Por quê? A gente vai alugar, a gente gosta muito de alugar carro até para fazer as aulas lá em Campinas, por exemplo, né? Então a gente vai lá, aluga o carro, a gente faz um trecho, né, para o trabalho, volta, a gente não usa tanto ele, né? Só que um motorista de aplicativo, ele vai alugar o carro, ele vai ficar o dia inteiro, né? Se ele pegar uma semana, ele vai ficar a semana inteira, porque ele quer maximizar a receita que ele consegue gerar dentro desse carro que ele alugou, né? Então, a diferença entre o que ele paga de aluguel versus o quanto que ele vai ter de receita vai ser ali o spreadzinho que ele vai conseguir ter com o lucro. Então, se você abre
uma loja e começa a focar nesse público, com certeza os carros que eles vão utilizar, eles vão depreciar mais rápido, consequentemente, você, para não ter tanto custo de manutenção, você vai vender ele mais rápido. Então é bom, porque vai fazer a Movida girar mais. Então, se ela conseguir executar bem essa estratégia, que vai ser um pouco diferente, né, da estratégia de varejo tradicional dela, ela vai conseguir ter um volume alto, o que vai, consequentemente, né, baixar bastante o custo, né, da operação. E se ela fizer o timing correto ali de venda destes carros que ela vai destinar para motoristas de aplicativo, consequentemente, a Movida vai estar super bem posicionada, porque ela vai pegar um nicho de mercado hoje que tem, né, uma participação muito forte ali da Unidas, da Localiza, etc. Ela vai entrar forte nesse mercado e se ela conseguir fazer a operação rodar direitinho, ela vai começar a aumentar bastante seu volume. Isso é interessante, né? Vamos ver aí como que a Movida vai conseguir executar esse negócio. Só complementando também, uma coisa que eu esqueci, eles também estão colocando bastante serviço financeiro, né? Porque o grupo, né, o JSL, né, que é lá da Movida, eles desenvolveram alguns serviços financeiros ali e vão tentar também ajudar o motorista de aplicativo nessa parte de finanças. Então, é uma estratégia de volume versus uma estratégia de diversificação. Interessante. Vamos ver como que essa estratégia vai refletir nos financials aí nos próximos trimestres. Boa, vamos acompanhar. A gente deve analisar a Movida aí nas próximas semanas. Já fez uma análise da Localiza, principal concorrente da Movida no Brasil. Dá uma olhada se você não viu essa análise dos financials da Localiza. Tem um ponto a mais, Renato. A Movida está numa parceria com o Sem Parar, no intuito de colocar o Sem Parar em todos os veículos da Movida, o que ajudaria bastante, traria mais uma proposta de valor, aí, mais um valor adicionado para o cliente, que é essa conveniência do Sem Parar para todo mundo que vai alugar. Esse daí é um ponto legal. E mais um que você falou da questão da depreciação do carro e da venda posterior, dado que é parte do modelo de negócio a venda dos seminovos, dos carros alugados, né? Depois eles são vendidos, isso faz parte do modelo e da parte financeira da empresa. É interessante saber, né, e saber analisar quando que vale a pena vender esse carro, né, e através de quais critérios. E aí um spoiler para quem vai fazer o General Business Program do ano que vem, a gente trabalha um caso baseado nisso, né? Então, para desenvolver e calcular o ponto ótimo de venda dos veículos de uma locadora, né? E fica aí para quem quiser aprender, né? Vai aprender isso dentro do curso. Bom, vamos continuar então, Renato. Próxima notícia, a gente fala de uma empresa que a gente já avaliou recentemente. Valor econômico. Após balanço, CVC perde 1,1 bi de reais em valor de mercado. A notícia, Renato, traz referência à apresentação de resultados da CVC, que foi um desastre falando em recepção dos investidores, né? Então ela perdeu um valor absurdo de mercado, teve uma queda aí de 14% na sexta-feira, no dia da liberação, então uma queda brusca realmente das ações. E é interessante, a gente analisou os resultados da CVC e a estratégia da CVC há 2 semanas, se eu não me engano, e aconteceu esse negócio, né? E aí, o que aconteceu com a CVC, né? Bom, tem dois assuntos interessantes para a gente discutir nessa notícia, né? A primeira foi o que você falou, eles divulgaram o resultado na sexta-feira. O Damodaran, ele fez um estudo, né, para mostrar, né, como que é algumas coisas que acontecem fora dos financials tradicionais ali, o que isso influencia no valuation das empresas. Uma das coisas que ele percebeu foi o seguinte, toda vez que a maior parte das empresas que vai divulgar um resultado ruim, né, ela tenta escolher um dia bem próximo ou de um feriado, ou seja, antecipação de feriado, ou na sexta-feira. Dado que... Por quê? Porque aí você passa o final de semana, você fica pensando, aí boa parte dos investidores esquece, né, o negócio e aí não trada, né? Ou seja, não faz o valor cair tanto assim, né? E aí ele percebeu que empresas que vão divulgar resultados bons geralmente escolhem a segunda-feira, né? Para você conseguir divulgar esses resultados, segunda ou terça-feira, né? Por quê? Para ficar a semana inteira falando bem sobre o resultado, conseguir fazer a ação subir, né? Então, dado que a CVC divulgou sexta-feira, a gente já estava esperando que havia uma bomba, né? E de fato veio. Só que é interessante isso, porque linka bastante com a nossa aula de Finanças Corporativas e Valuation. Por quê? Porque o resultado do terceiro trimestre, de fato, ele não foi tão ruim, né? Quando você pega todo o operacional dele, né, melhorou, né? Quando a gente faz um comparativo entre terceiro TRI de 18 e terceiro TRI de 19.
O problema não foi esse, o problema foi a perspectiva futura dos resultados, né? Porque aconteceu um monte de problema, tudo à mesma hora, né? Você viu os resultados da CVC, não viu? No terceiro tri não foi tão ruim assim, certo? Falando em gestão, não. Né? A gente tem alguns problemas em vendas, mas as causas são diversas. Né? Então vamos lá dar uma olhada, né? Rapidinho. A gente fez uma análise mais completa, mas eu queria só retomar algumas coisas desse resultado que saiu. Então vamos lá, terceiro TRI de 2019, a receita líquida foi de 447 milhões de reais, uma queda de 3,6% em relação ao mesmo período do ano passado. O EBITDA, 183 milhões, uma queda de 4,8%. E lucro líquido, 103 milhões. Né? Teve um aumento aí devido a alguns ajustes de resultado financeiro. Alguns aspectos, né? Se a gente falar dos 9 meses, que é uma análise que você gosta de fazer bastante, Renato, teve aumento, né? Tanto em receita líquida, foi 1,3 bi nos primeiros 9 meses, aumento de 3,7%, e 516 milhões de EBITDA, um aumento de 8%. Tá? Então, no acumulado, foi melhor do que no ano passado. Agora, voltando aí ao trimestre, né? Se a gente falar de aspectos operacionais, geração de caixa explodiu, né? Gerou 133 milhões de reais no trimestre, versus 58 milhões no ano passado. O ciclo de conversão de caixa, ou seja, a quantidade de dias dentre o pagamento de fornecedores, estoque e recebimento, né, a diferença entre o dinheiro que sai e o que você recebe, está de 30 dias versus 40 dias. Ou seja, reduziu 10 dias esse ciclo de conversão de caixa. Né? Então, o tempo que você demora para receber pelo que você já pagou, né, está em 30 dias. É um ciclo de caixa melhor. A alavancagem reduziu, então o índice dívida líquida sobre EBITDA ajustado, né, 1,84, que é saudável, né, teve uma redução aí no ano passado, no mesmo período estava 2,04. E o ROIC 21%. Né, então, aspectos bons. Né. Só um detalhe, Renato, que eu esqueci de falar no começo, tanto EBITDA como lucro estão como resultados ajustados. Né? A gente já vai chegar nesse ponto. Só finalizando os dados que eu peguei aqui, Same Store Sales, esse aqui, junto com as vendas do trimestre, foi um desastre também. Né? Caiu 6,4%, né? Menos 6,4%. Então, as vendas nas mesmas lojas abertas há um ano caiu bastante. Né? Lembrando que a CVC tem um modelo muito forte baseado em franquias. Tá? E eles estão fortalecendo o online, mas o online também caiu. O número de compras feitas via plataformas online da CVC, que são várias, não só a CVC, mas eles compraram a Submarino Viagens, Ao Mundo, que também foi uma aquisição recente. Então, dá uma olhada lá no BTC Journal, onde a gente avalia, a gente fala de algumas marcas do varejo online da CVC. Caiu 8,5%. Então, foi uma queda total de vendas, né? E aí, quando a gente fala do resultado ajustado, o que aconteceu? A Avianca quebrou, a CVC tinha uma série de voos em parceria com a Avianca e agora tem um monte de voo que foi cancelado e o pessoal recebe o dinheiro de volta e entra com a ação. E isso deu um impacto nesse resultado da CVC de 45 milhões de reais. Problema para o futuro, que é exatamente o que você comentou. Esse resultado vai ter piora, né? Ou vai ser tão ruim quanto, ou pior, para o próximo semestre. Né? Então o impacto da Avianca continua, vai impactar o resultado do quarto TRI também. E tem mais algumas coisas. Competição. A Decolar começou a baixar preço. Então a competição entrou com tudo. O que acontece? Guerra de preço. Então essa diminuição da receita tem a ver também com essa guerra de preço. Né? A redução das vendas online também tem a ver com o aumento da competição. Né? Então tudo isso complica bastante. A Avianca quebrando, que vai trazer esse resultado. E para o quarto TRI temos mais um desastre que vai afetar bastante a CVC, né, Renato? Que é o óleo que dominou o litoral do Nordeste. Né? Então é mais um desastre, tanto ambiental como para os resultados da CVC, que infelizmente aí não é uma causa específica da CVC. Né? Mas o que a CVC pode fazer para melhorar isso, né, Renato? Fortalecer o digital, que é o que eles estão tentando. Agora, tem uma grande diferença entre estratégia de fortalecer o digital e execução da estratégia de fortalecer o digital. Né? E isso pode ter alguns problemas, né? Sim, sem dúvida. Foi basicamente o que a gente comentou quando a gente comentou sobre a CVC, que foi o seguinte, em termos de
posicionamento e direcionamento estratégico, acho que eles estão certinhos. Então, eles estão crescendo forte, tentando integrar as lojas físicas lá com as franquias e com uma estratégia forte também do digital. Legal. Por quê? Porque a boa parte da ameaça de concorrência vem desses caras aí, Decolar.com, Book.com, etc. Né? Então, legal. Qual que é o problema? O problema é que a estratégia bem definida é um primeiro passo para você ter uma estratégia bem, né, feita, porque a segunda parte, a parte mais difícil que tem, que é o tema da última aula de estratégia, que é a execução. O que aconteceu? O que aconteceu é que os financials, a parte financeira, não está tão ruim assim. Tanto é que eles mantiveram alguns índices, né? ROIC, por exemplo, que eu adoro, e margem EBITDA nos primeiros 9 meses do ano até melhorou um pouco, tá? A EBITDA, né, de forma geral, não margem EBITDA. Então, assim, em termos de financials, não está tão ruim assim. O problema é essa perspectiva, né? Que você mesmo desenhou aí o cenário do terror. Então, esse que é o grande problema. E o que mais preocupa a galera é o seguinte: quando o same-store sales das lojas físicas cai, né, isso quer dizer que, obviamente, você está perdendo, né, fluxo dentro das suas lojas físicas. O que pode ter acontecido, né, que é uma das coisas que os investidores até, né, iam aceitar, é que você está migrando gente de loja física para o online. Né? Aí beleza, aí você está canibalizando os seus canais. Só que o problema é que o online caiu também, né? Inclusive, ele caiu mais do que as lojas físicas. Então, certamente a CVC está perdendo cliente para a concorrência, né? Então, isso que vem preocupando bastante os investidores. Então, o poder de execução daquele direcionamento que eles falaram que iam ter, aparentemente, eles não estão conseguindo executar de uma forma eficaz. Isso daí, obviamente, reflete na expectativa de valor do negócio, por isso que ele perdeu aí mais de 1 bi num dia. Então, vamos acompanhar aí de novo a CVC nesses próximos trimestres para ver se esse cenário do terror ele se concretiza. Se se concretizar, pode ter certeza que vai ter mais uma pancadinha aí no market cap desse negócio. Pois é, Renato, já está esticado o valuation, né? A gente tinha até visto, mas é importante que ela consiga executar bem a estratégia e de forma ágil, que é uma coisa que ela talvez não esteja conseguindo fazer muito bem ainda. Então é trazer equipe, conseguir gerenciar isso e mudar para a estratégia digital, né? Fortalecer o digital mais rápido do que está fazendo e manejar bem essas crises, né? Então são coisas que não dependem deles, mas que afetam o resultado com certeza e a gente tem que ficar atento a isso. Então a empresa está bem administrada, está gerando caixa, está com os financials em ordem, mas a parte de vendas tem que ser bem estruturada e a estratégia bem executada. Bom, beleza. Vamos continuar então, Renato. Próxima notícia, mudando bastante aí o assunto, valor econômico. Dia dos solteiros. Dona da AliExpress bate recorde de vendas. Subtítulo aqui, a gigante chinesa Alibaba registrou mais de 36 bilhões de dólares em vendas nessa segunda-feira. Renato, vou te falar que é uma novidade para mim esse Dia dos Solteiros. Não conhecia, mas parece que é famoso no mundo, né? E no Brasil, pelo jeito, a Americanas, né, a B2W, está tentando trazer esse conceito para o Brasil. Vamos ver o que acontece. Mas o que aconteceu foi, dia 11 de novembro, foi o Dia dos Solteiros, e foi o feriado, e é o feriado já, que tem o maior índice de vendas na China. E o Alibaba trouxe isso, e foi esse recorde, o dia de maior venda da história da empresa, 36 bilhões de dólares. É muita venda, né, Renato? O Alibaba realmente arrebentou nesse dia, né? Não, o negócio é tão impressionante que eles divulgaram que em 68 segundos eles já tinham 1 bilhão de dólares em venda, né? O GMV deles. Cara, é muita coisa. E é legal esse negócio porque é a data criativa, né? A galera vai pensando em conceitos criativos para conseguir criar Dia do Solteiro. Aí pegaram lá 11 do 11, né? Que só tem um, que é o símbolo do solteiro, né? Para criar um feriado ou pelo menos um evento comercial para tentar dar aquela acelerada de vendas aí pré-Black Friday. Isso é legal. Então, isso daí pegou muito forte lá na Ásia e agora está sendo difundido aí para todo o mundo. Assim como o Black Friday, que era uma coisa muito tradicional ali do mercado norte-americano, e aí ele foi difundido pelo mundo e hoje aqui no Brasil, né, estamos em novembro, né, então está todo mundo minimamente na expectativa. E o pessoal vem tentando trazer esse calendário aí lá de fora aqui para o Brasil também para ter algumas datas fortes aí de venda. No Brasil, quais são as datas fortes, né? Então, Dia das Mães, com certeza, né? Dia dos Namorados, Dia dos Pais, Black Friday
né? Agora estão tentando forçar aí o Dia dos Solteiros e, obviamente, o Natal. Então, é bom para o comércio, é bom para o varejo, só que lá na China esse negócio, né, deu uma alavancada forte nos resultados da Alibaba. Inclusive, você deu uma olhada, né? O Alibaba, ele dá bastante dinheiro? Olha, Renato, razoável, né? Vamos dar uma olhada. É interessante que a gente avaliou a Amazon também. Então, para você que está acompanhando agora o BTC Journal, que chegou agora, não sabe o que acontece, vê o histórico. A gente tem um monte de análise, são 68 episódios do BTC Journal já gravados. Então, dá uma olhada que tem muita coisa para você acompanhar. E eu achava que a Amazon dava dinheiro, viu, Renato? Mas o Alibaba me surpreendeu. Vamos lá, o Alibaba, fundado aí pelo Jack Ma, né? E tem uma história muito interessante para você que tem curiosidade, vai atrás da história dele. Ele recebeu um monte de não de faculdades, tentou trabalhar e não conseguiu, tal, e aí fundou o negócio dele, até que deu certo. Né? Então ele fundou o Alibaba, começou como um pequeno varejo online, depois foi expandindo vários negócios, né? Isso em 99, né? E aí hoje é o tamanho que tem. Né? Então vamos lá, alguns aspectos, né? Só para falar do tamanho, né? A gente falou aí do Dia dos Solteiros, 36 bilhões de dólares em vendas. Isso não é usual, né? Mas o que tem de dado de média de venda dia, Renato, 2,3 bilhões de dólares venda dia no Alibaba. Só para você ter uma ideia, no ano de 2018, eles fecharam em GMV, vendas totais, de 850 bilhões de dólares. É muita venda, isso no mundo todo. Agora vamos para os resultados. Né? Eu peguei aqui o terceiro trimestre de 2019. Tá? E o resultado, pessoal, do Alibaba, ele é dado em yuan, né? A moeda chinesa. E aí eu fiz uma conversão aqui, baseado na moeda de hoje, dá mais ou menos 14 centavos de dólar, o yuan. Então vamos lá, já em dólar, tá? Receita líquida, 17 bi de dólares. Foi um aumento de 40% em relação à receita do ano passado. É um aumento muito expressivo para uma empresa que já é grande. Né? Só para ter uma ideia de como se divide essa receita, tá, Renato? 64% da receita, varejo China. 21% atacado e varejo internacional, dentre eles o AliExpress, que muita gente no Brasil conhece e usa. 15% mídia e cloud, que é uma área que eles estão dando bastante energia, que foi semelhante ao que aconteceu com a Amazon, quando eles começaram a Amazon Web Services e hoje é responsável pela maior parte da lucratividade da Amazon. Né? Vamos lá, então receita 17 bi, e tem um dado que eles divulgam aqui, Renato, que é o EBITDA. Não é o EBITDA, é o EBITDA, né? Tirou o D, não sei de onde foi parar o D, né? O EBITDA do Alibaba, 4,5 bi de dólares. Teve um aumento de 39% aí acompanhando a receita, o que dá uma margem EBITDA de 27%. Renato, o que é essa margem EBITDA? O que é EBITDA? Bom, EBITDA é só, né, aquela abreviação, né? O Earnings Before Interest, Taxes e Amortization, né? Então ele é diferente do EBITDA porque o EBITDA é antes da depreciação. Por que o pessoal de mercado financeiro gosta de usar o EBITDA? Né? Pouca gente sabe isso. Isso a gente ensina lá nas nossas aulas de Finanças Corporativas Valuation. Basicamente, o EBITDA ele é um índice que ele, né, é utilizado bastante para fazer múltiplo. Então, o pessoal gosta de usar o múltiplo de Enterprise Value, né, o EV sobre EBITDA. Por que né, o pessoal gosta de usar ele? Porque ele é um múltiplo, ele é mais estável a variações, né, não operacionais de alguns outros índices que todo mundo gosta, né? Por exemplo, Price to Earnings, que é o quê? O market cap sobre o lucro líquido. O lucro líquido ele tem um problema, né? Que se você compara duas empresas com o mesmo free cash flow, se elas tiverem níveis de alavancagem diferentes, o múltiplo pode subir ou descer, né? Apesar de ter o mesmo free cash flow, deveria ser o mesmo múltiplo, né? Então, o price to earnings ele tem esse problema. Aí o pessoal gosta de pegar o EV sobre EBIT também, que aí é antes de resultado financeiro. Só que qual que é o problema dele, né? O problema dele é que ele é depois de depreciação. E qual que é o problema de depreciação? Depreciação ele é uma coisa minimamente operacional, né? Então é importante que ele seja depreciação não, amortização. Amortização, como ele é depois de amortização, amortização você pode ter amortização que pode ser considerada minimamente operacional, né? Só que às vezes tem amortização de ágio, né, de aquisição. Isso daí influencia bastante o múltiplo.
Então o pessoal vai falar assim, e o EBITDA, né? Qual que é o problema do EBITDA? O problema do EBITDA é aquele antes de depreciação. E a depreciação, ela é uma despesa operacional de fato, né? Então ele também tem uma influência no múltiplo. Então o múltiplo mais estável, quando você compara duas empresas de mesmo free cash flow, né, é o EV sobre EBITDA. Olha que interessante, né? Pouca gente sabe isso, mas a gente ensina isso nas nossas aulas de finanças corporativas e valuation. Boa, isso aí, pessoal. BTC também é cultura, né? E a gente segue. Mas legal, então esse EBITDA, margem EBITDA 27%, né? Free cash flow mais ou menos nessa média também, 4,3 bi, e lucro líquido também aí 4,5 bi, né? Uma margem líquida de 27%, né? Que é monstruoso. Então, se a gente comparar com a Amazon, Renato, a gente avaliou a Amazon, eu não tenho os números de cor, mas se não me engano, a margem líquida da Amazon era em torno de 4%. A receita era 4 vezes maior, mas para fazer o mesmo lucro líquido, né, numa margem muito mais baixa. Então a Alibaba consegue ser operacionalmente muito mais eficiente do que a Amazon nesse sentido. Né? Não necessariamente uma melhor empresa, né, mas que tem financials com margens maiores. Isso é muito interessante. Né? Então, só para falar um pouquinho das áreas das empresas dentro do grupo Alibaba, né? Então, eles têm o varejo, o atacado e o marketplace dentro da parte de comércio, de comércio geral, né? E tem uma empresa que chama Taobao, que é muito grande, né? A maior na China, Tmall também, o AliExpress, que eu já comentei, e aí tem toda essa parte de mídia, cloud e também meios de pagamento. Aí tem o Alibaba Cloud e também uma empresa chamada Ant Financial, né, que está iniciando esse processo tanto de financeira como meios de pagamento. Enfim, Renato, é uma empresa que é muito, muito interessante. Né, a gente não tinha avaliado até então, mas o Jack Ma até que fez um bom trabalho. Fez tanto bom trabalho que a fortuna dele hoje é estimada em uns 40 bi de dólares e ele aposentou com 54 anos, né? É o sonho de consumo de todo mundo. Ele cansou, simplesmente. Ele falou assim, ó, eu tô me aposentando, porque eu já tô bilionário e eu quero viver um pouco da vida. Até por causa desse histórico aí de bastante insucesso no começo, né? E agora sucesso. Ele disse que ele precisa aproveitar bastante a vida. Eu concordo com ele, faria exatamente a mesma coisa e faria até muito antes que ele, né? Com uns 40 e poucos, né? Eu tô com 37 agora, né? Eu tô pensando em me aposentar com 40. Infelizmente, né? A gente não fundou a Alibaba, né? Mas vamos tentar aí, né? Então esse negócio dá bastante dinheiro. É um negócio que tem uma representatividade muito grande num mercado que tem um volume gigantesco de pessoas, ou seja, um dos maiores mercados consumidores em quantidade de pessoas, né? Então, com certeza os números são bem gigantescos, né? Alibaba, uma bela empresa aí com valuation altíssimo e com resultados bem interessantes. Muito legal. E, Renato, concordo com você. Eu, se fosse Jack Ma, aposentaria muito mais cedo, né? Para mim, acho que 20 bi já estava mais que o suficiente, mas ele acabou subindo um pouco, né? Acabou compreendendo aí certos desejos. Bom, vamos lá, seguir para a última notícia do dia. Essa daqui foi uma notícia de uma aluna, se eu não me engano, que pediu para a gente comentar. E, se eu não me engano, foi mais de uma pessoa que pediu. Mas vamos lá, valor econômico. O título é o seguinte: prioridade é retomar volumes de produção, diz diretor da M. Dias Branco. Dona de marcas como Adria, Basilar e Piraquê, a companhia registrou uma queda de 19,3% no volume de vendas de biscoito no terceiro trimestre. Então a gente recebeu um pedido para falar um pouco sobre a M. Dias Branco, comentar um pouco sobre os resultados e a estratégia da empresa. Renato, você deu uma olhada com detalhe aí nos resultados, na estratégia, né? E aí, M. Dias Branco, muito trigo, né? Trigo pra caceta, né? É uma empresa que eu não analisava, mas eu já conhecia até por causa de alguns produtos que eu consumo da empresa. Então, foi bem interessante, foi uma solicitação de um aluno lá da turma de sábado, em homenagem a ele, né? Estamos fazendo aí a análise. E também dos alunos lá da turma 62 também pediram para falar sobre a empresa, tá? Então, eu dei uma analisada, Celso, para fazer um histórico, né? Então, a M. Dias Branco, ela foi fundada lá em 1936 pelo Manuel Dias Branco, né? Então o nome é bem, bem fácil de saber de onde que veio o nome da empresa, né? Ele é padeiro e aí começou a fazer toda aquela parte de produtos de padaria, foi crescendo, 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 e aí a empresa se tornou, né, uma estrutura aí de uma empresa de bens de consumo. Enfim, lá em 1992
eles começaram o processo de verticalização, né, com a parte de trigo, que é boa parte da matéria-prima que eles precisam para fazer todos os produtos que eles vendem. Lá em 2003, eles fizeram a aquisição da marca Adria, né, da empresa que tem a marca Adria, entrando nesse mercado de massas. Em 2006, eles fizeram o famoso IPO, levantaram bastante dinheiro no mercado e começaram aí a fazer algumas aquisições. E a mais relevante foi no ano passado, onde ele comprou uma empresa que produz aquele produto que, não sei se vocês já comeram, né, que é o piraquê, né? Foi uma aquisição bem grande, né? Gastaram 1,5 bi aí de reais. E agora a empresa tem um volume bem interessante aí em termos de receita, né? Então a história do negócio é esse. Vamos falar um pouco dos financials. O terceiro TRI, né, e o ano de 2019 não vem sendo um bom ano, né, para a empresa, e é até por isso que ela divulgou os resultados já falando que ela está passando por um processo de redução de despesa e mudança na parte de estratégia, né? A parte de estratégia que eles estão fazendo é uma coisa que eu, né, venho, né, analisando agora aí nesses últimos dias aí, desde que me pediram, até para ver se faz sentido ou não faz. Vamos lá, né? Eu vou explicar para vocês. Terceiro TRI de 19, eles tiveram uma receita aí de 1,5 bi contra 1,744 bi do terceiro TRI de 18, ou seja, uma queda de receita líquida de 11%, tá? E aí o que aconteceu? Obviamente, o lucro bruto caiu também, porque o custo aumentou, tá? Então o lucro bruto foi de 671 para 534, uma redução aí de 20% no lucro bruto. E a margem bruta despencou, era 38,5, foi para 34,5, ou seja, 4 pontos percentuais de queda de margem bruta. Renato, Tá? só E aí? interrompendo Oi. rápido para confirmar esse resultado, ele é do terceiro TRI ou é do acumulado Terceiro dos tri. 9 meses? Terceiro TRI, Terceiro né? tri. Tá. Terceiro tri. Até para a gente linkar com o que está na notícia, né? Então, o que aconteceu, né? Como teve um resultado ruim em termos de receita, em termos de margem, né? Eu dei uma analisada também nos 9 meses, para entender se isso foi um problema pontual no trimestre ou se foi, né, dos nove primeiros meses. Nos primeiros 9 meses de 19, eles tiveram uma receita de 4,4 bi, né, de reais, contra 4,44 bi, né, dos mesmos períodos de 2018. Ficou estável, né, uma quedinha de 1%, só que o lucro bruto caiu também, então caiu 12%, e isso se refletiu ali para todos os resultados de lucratividade para baixo, tá? Bom, beleza, eu quis entender um pouco, né, do porquê dessa queda. E aí eu li lá que eles estão numa estratégia de aumento de preço, tá? Legal, tá? Para corroborar um pouco dessa estratégia de aumento de preço, eles até aumentaram bastante, né, a despesa com vendas. A despesa com venda deles no terceiro TRI de 19 representou 21,6% da receita. E no mesmo período do ano passado, 19, ou seja, eles bombaram bastante em termos de receita. O problema é que o aumento de preço não foi compensado, né, com o volume. O volume caiu mais, né, do que o aumento de preço. Então, o que aconteceu? Só no terceiro TRI, eles tiveram uma queda de receita em biscoito de 19,3%. E na parte de massas, 19, quase 20%. E o aumento de preço foi 5,04% em biscoito e 9% em massas. Ou seja, o quanto ele aumentou de preço não foi compensado com o volume. O volume caiu muito mais. Consequentemente, né, essa estratégia não deu certo, né? Então, é isso daí que fala um pouco da notícia, né, do highlight da notícia. Então, ele fala que ele perdeu muito volume, isso, consequentemente, deve ter aumentado bastante o custo dele. Eu fiz uma continha de padeiro aqui, então a parte de diluição de custo fixo dele não foi eficiente, então aumentou bastante o custo. E adicionalmente a isso, o preço do trigo aumentou bastante também, que é boa parte da composição da matéria-prima dele. Então, tudo isso influenciou nesses 4 pontos percentuais aí de perda de margem bruta, tá? Só que agora, como curiosidade, né, vamos entender um pouco do negócio, né? Então, eles têm lá algumas unidades de negócio, então eles vendem biscoito, representa ali uns 55% da receita deles. Eles vendem massa, né, que representa mais ou menos uns 21% aí da receita. Esse é o grosso. E aí depois tem farinha, margarinas e outras linhas de produto que representam o restinho. Mas o grosso mesmo é biscoito e massa, tá? Como está dividido a receita deles por região, né? 61,4% da receita deles vem do Nordeste, e só 25,4% é Sudeste, que é o maior mercado consumidor. Ou seja, dependendo de como for a estratégia deles de penetração, eles têm bastante espaço ainda para crescer e roubar market share aí de outras empresas.
E uma coisa que é interessante, quando eu falo de market share, uma coisa que eu não sabia, é que eles são líderes em volume de market share, tanto na parte de biscoito quanto na parte de massas. Eles têm fechado o terceiro TRI de 19 com 33,2% de market share em biscoito e 35,6%, né, de market share em massas, né? Obviamente falando em volume. Ou seja, em termos de volume, eles são líderes, né, nesses dois segmentos. E não tem, né, concentração de receita ainda no Sudeste. Ou seja, dependendo de como eles fizerem a estratégia de marketing dele e penetração, ainda tem um espaço bem grande ali para crescer. Por quê? Porque essa estratégia de preço, como eu falei para vocês que não deu certo, ele influenciou bastante na queda de volume. E hoje eles têm uma capacidade ociosa bem grande. No terceiro TRI de 19, eles ficaram com um nível de ocupação de 62,8. Olha que interessante, né? Quase 40%, né, de nível de ociosidade, né? E quanto que era esse nível de ocupação lá no terceiro TRI de 18? Era 77,6. Olha como a queda, né, uma estratégia mal feita de preço, né, influencia diretamente com o nível de ociosidade da fábrica, né? Isso, consequentemente, impacta diretamente ali na diluição de custo fixo, aumento do custo total do produto, tá? Isso é interessante. E como que são os canais de venda que eles fazem, né? Então, o varejo, né, representa ali uns 30% da venda deles. Atacado, 24,4%. E aí eles separam ali em key accounts, né, que devem ser os grandes varejistas, né, representa 20%, e aquele cash and carry, né, que são os atacarejos, representam 18,5%, tá? Só que como a receita está toda distribuída ali, boa parte deles, né, 61,4% no Nordeste, eu ainda vejo que tem bastante espaço aí para a empresa aumentar, né, a sua estratégia de precificação, ganhando, né, mais participação no mercado, no maior mercado consumidor, que é o Sudeste. Vamos ver como que eles vão conseguir fazer esse negócio. Então, Renato, eles têm uma participação à venda, né, mais no Nordeste, então no Sudeste tem essa questão de crescimento e tem algumas outras questões aí. A primeira é que eles, agora com essa capacidade ociosa aumentada, né, aumenta o nível de estoque e possivelmente para se livrar de estoque eles vão ter que abaixar preço, né, contra a estratégia de aumento de preço, que devido à elasticidade não deu tão certo, né, o volume ele caiu mais do que a receita aumentou dado o aumento do preço. E eles têm uma certa verticalização para trás, né, Renato, que eles acabaram investindo para poder lidar melhor com a questão do trigo, que se eu não me engano é bem relevante no custo deles, né? Sem dúvida, né? O trigo, só para vocês terem uma ideia, ele representa 63,5% do custo total do negócio, né? Então, essa verticalização, ela foi até para você conseguir garantir, né, um pouco de estabilidade ali na parte de abastecimento e até na parte de precificação, porque ele oscila bastante, é uma commodity, né? Então, eles têm esse controle vertical aí para trás, até para garantir um pouco do fornecimento da principal matéria-prima e a composição do custo dele, tá? Isso é uma das coisas. Só que a coisa que eu gosto de analisar aqui é essa estratégia. Eles colocam lá no highlight do terceiro TRI de 19, eles têm uma consultoria estratégica lá ajudando tanto na parte de, né, estratégia de venda, primeira coisa, quanto na parte de redução de despesa, né? Eles precisam trabalhar bastante isso porque as despesas operacionais cresceram bastante de representatividade. Então, as despesas que representavam ali no terceiro TRI de 18 25,1% da receita subiu para 26,3%, né? Então, eles têm bastante trabalho ali em redução e aumento de eficiência. Mas uma das coisas que eu estou percebendo é que essa estratégia de aumento de preço, ela não está funcionando, tá? Então, eles estão aí com esse aumento de preço e a gente já viu ali por número que não está compensando com o volume. E aí, o próprio CEO aí, o CFO, divulgaram que nível de ocupação vai ser uma das estratégias dele, né? Porque está impactando muito forte no custo. Então, o que vai acontecer, né? Eles vão ter que diminuir o volume, o preço, tá? Para tentar ocupar mais a fábrica para conseguir, né, diluir mais esse custo fixo. O problema é que eles pararam de produzir tanto que os níveis de estoque diminuíram para caceta, né? Então, o que vai acontecer? É aquele negócio de ficar fazendo mudança de estratégia, né, sem ter a análise bem feita. Eles tinham lá em janeiro de 19, mais ou menos, né, no varejo, uns 56 dias de estoque. Agora, em setembro de 19, caiu para 34. Então, o que eles vão ter que fazer? Vão ter que baixar o preço para aumentar a capacidade produtiva, para aumentar a produção, para aumentar os estoques, para conseguir ter mais capilaridade. E aí, isso daí vai meio contra a estratégia que eles estão fazendo, né? Que é de aumento de precificação.
Então, eu não entendi direito, né, muito bem aí como que foi definida e executada essa estratégia de aumento de precificação. A coisa é certa, não deu certo, né? Então, se for para reduzir, né, precificação e voltar rapidamente para corrigir, não tem problema nenhum. O que não pode é ficar oscilando, né? Em um trimestre o nível de ocupação está muito baixo, então baixa o preço. Agora a gente está com o nível de ocupação muito alto, aumenta o preço. Isso daí é ruim, porque ele vai, né, perdendo a confiança comercial dos principais canais de venda que ele tem. Então, define-se uma estratégia, vai com ela até o fim. Mas eu acho que essa estratégia de volume, para quem é uma indústria, faz muito mais sentido, até pelo posicionamento das marcas que eles têm, do que para uma estratégia de precificação mais alta. Não sei, né? Precisamos entender melhor essa estratégia. Ah, sim, vamos entender. A gente vai continuar acompanhando, né? Uma empresa interessante, líder de mercado em segmentos interessantes, né? Para a gente analisar. É uma empresa com lucro, né? Margem, geração de caixa, etc. Mas que essas estratégias, tanto de preço, redução de despesas, é algo que deve ser discutida e está longe da obviedade, né, Renato? Isso é importante. Mas essa foi a última notícia do BTC Journal de hoje, então finalizamos por aqui. Renato, dá a sua despedida, a sua letra aí, final para o pessoal. Bom, pessoal, muito obrigado aí pela audiência. O pessoal da Turma 62 me deu uma listinha, né, de empresas que eles querem que a gente analise. Tá? Obviamente, como tinha muita notícia já no pipeline, a gente não conseguiu falar de todas, então já vou engatilhar aí algumas notícias já para a semana que vem. Tá? Então, já vou até dando um pequeno spoiler. Né? Vamos falar rapidamente da Buzer, que é um aplicativo aí de ônibus, e vamos falar um pouco da DASA, que eventualmente aí está nos processos aí de M&A, aí, é interessante a gente analisar. Então, essas duas aí já estão no gatilho. Então, semana que vem, já dando spoiler, essas duas já vão entrar. Então, muito obrigado aí pela audiência, né? E boa semana para todo mundo. Um abraço. Muito obrigado, Renato. Obrigado você que ouviu, assistiu a gente até agora. Não esquece de seguir a gente no Instagram, @instabtcompany, e mandar suas sugestões para a gente analisar as empresas ou as notícias que você quer que a gente comente aqui no BTC Journal. Encontro marcado para a semana que vem. Nos vemos lá. Um grande abraço. Tchau, tchau e até lá.